Graça e paz, amados, tudo bom? Eu quero falar com você sobre 7 colunas que você precisa levantar na sua casa. Olha o que diz em Provérbios 9:1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Tiago nos revela de maneira bem prática estas colunas de sabedoria. Mas a sabedoria do alto vem, primeiramente, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3:17. A gente precisa entender que nessa época onde Deus está nos levando de volta ao caminho da nossa casa, olha que coisa tremenda, eu fico imaginando o que Deus está fazendo. Olha, eu estou vivendo talvez alguma das épocas mais felizes dentro da minha casa. Por quê? Porque eu estou tendo a oportunidade de me movimentar em Deus constantemente. Eu te confesso que esses dias têm sido dias de muito quebrantamento, de muita presença de Deus de verdade. Eu estava estudando sobre o centurião, sobre Cornélio e como Deus chamou Pedro. Olha que chamado lindo, porque Cornélio era um homem piedoso, mas ele precisava escutar a palavra de Deus para ser salvo. Isso é tremendo, porque a gente fica imaginando, não é verdade? Não, aquele homem é muito bom, ele é muito legal. Então, a fé não é assim. A fé, você precisa crer em Jesus Cristo. Ele é o caminho, não é o que eu faço, não é o que eu sei fazer. As minhas obras não me conduzem à salvação. A fé sem obras é morta. Mas a obra, não basta ser piedoso, você precisa ter a presença de Deus dentro do seu coração. Você precisa ser marcado pela glória de Deus e pela presença de Deus. Então vamos lá. Para que a sua casa seja uma casa cheia do Espírito Santo, pastor, o que eu preciso fazer nesse momento? Primeiro, você precisa trazer pureza para a sua casa. A pureza hoje é uma palavra que praticamente virou um dinossauro, ou seja, é praticamente extinta. Traduzindo melhor, a pureza é equivalente ao temor do Senhor. É um princípio, é o carro-chefe da sabedoria. A palavra pura no original se refere a uma pessoa incorruptível, que não se vende, que não negocia seus valores. Você precisa nesse momento trazer para dentro da sua casa a pureza do Senhor. A sua casa precisa ser uma casa pura. Um casal precisa ser batizado nos mesmos valores. Não dá para na mesma casa ter um impuro e um puro. Você imagina numa casa onde um banheiro está sempre sujo e o outro está sempre limpo. Quem é que convive com essa desgraça? A impureza é o Satanás instalado na vida das pessoas. É necessário um sentido na sua casa que esteja em acordo um com o outro. Eu preciso, como a minha esposa precisa, como meus filhos precisam, estar alinhados naquilo que Deus quer fazer. Pureza não se trata apenas de valores, mas acima de tudo, de uma motivação em se santificar pela verdade, pela renúncia, pela humildade. Quando eu digo que a minha casa precisa estar fortalecida na coluna da pureza, eu estou dizendo que a minha casa precisa estar estabelecida no temor do Senhor. A pureza vem de uma visão. Quando estamos perto de Deus, à medida que estamos perto de Deus, o Senhor simplesmente muda a nossa forma de ser. Quanto mais estamos distantes de Deus, mais impuros nós ficamos, até porque o homem é pecador miserável.
ele carece da glória de Deus. Se você for sábio, eu quero te dizer uma coisa: nunca você vai mexer na sua integridade. Nunca você vai ficar no meio de uma situação onde que você começa a fazer tudo de forma obscura, e o seu diálogo, que deveria ser puro, começa a ser invadido por palavras cheias de mentira. A segunda coisa é pacífica. Olha que coisa linda. Deus está fazendo com que os seus filhos voltem para casa para aprender o que significa ser pacífico. A paz que excede todo entendimento. A paz é uma marca dos filhos de Deus. Se a sua casa é um inferno de discussões, cheias de discursos, cheias de brigas, de intolerância, tem alguma coisa errada. Porque a marca dos filhos de Deus é a paz. É onde se semeia o fruto da justiça. Não existe justiça sem um coração pacífico. A ira do homem não produz justiça de Deus. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz sugere um espírito de reconciliação familiar. Coloca a gente na nossa identidade de filho, e debaixo desse ambiente de reconciliação, nos tornamos semelhante a Ele, que primeiro nos amou. Você imagina Jesus lá na cruz, Ele: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. No meio do caos, no meio da dor, naquele estresse da cruz, mesmo assim Ele não perde o conceito de família, e não libera um decreto de morte, pelo contrário, Ele libera um decreto de vida. Pai, perdoa. Para edificar um lar, precisamos aprender o coração de Deus. Precisamos compreender e ser parecidos com esse coração, que é um Deus Pai, pacificador. Então a palavra nos ensina a nos reconciliar. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Apague algumas crises que se estabeleceram na sua vida. Aproveite esse tempo para estar mais junto da sua família, junto do Senhor. Se organize para tirar aquelas coisas que você deixou debaixo do tapete, que tanto fazem mal. Palavras que você queria falar, mas que você nunca disse, que ficaram escondidas, e hoje você está tão doente que não consegue ser curado. Moderação vem da humildade. Alguém que, quando provocado, não reage, mas age com respeito e entendimento. É alguém que não tolera a contenda, mas não está neutro em relação à contenda. Está com uma posição de não transformar aquilo num campo de guerra. Se você tem domínio próprio, é algo fantástico. Você precisa, senão você vai ser puxado para o caos. É a hora de você ser moderado nas suas coisas. Irmãos, vamos ser sinceros, tem pessoas que não estão encontrando moderação no seu comportamento pessoal. Estão angustiadas, ansiosas, à beira da loucura. Estou passando mal. São crises de ansiedade. Tem pessoas que estão comendo demais. Irmão, vou te falar uma coisa: se nesse tempo que você está em casa, você comer demais, meu Deus, 15 quilos, brincando você vai pegar. Aí você não morre do coronavírus, mas você morre de infarto. Você não cuidar, você que é diabético, e comer tudo, você não vai nem morrer do vírus, você vai morrer com a sua própria saúde. São pessoas que não são moderadas em absolutamente nada, não conseguem se governar, perder o governo por causa das suas emoções.
Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Satanás sempre está na porta do descontrole. Ele sempre é aquele que vai te atiçar. Faça isso, faça isso. Aí quando você perde o controle, alguém chega para você e fala: ó, como você está irritadinho. É uma das ferramentas predileta usada pelo inimigo. É destruir casamentos e famílias com contendas. Só para você ter ideia, um pouquinho mais de orgulho pode te matar. E se você permitir isso, ele lança o orgulho e você morde a isca. Aí o ressentimento se instala. Aí fica pior, porque você já não é mais moderado, agora você se torna vingativo. Aí a gente começa a supervalorizar algumas situações que não deveria. Aí a gente começa a ser perfeccionista demais, rígido demais, cheio de regras, açoitando tudo e todo mundo. Aí você transforma na sua família num ringue. Que hora que vai começar a primeira confusão? É o 1, é o 2, é o 3. A sua casa começa a se tornar um ambiente do caos, a casa de loucos. A moderação é o equilíbrio que vão estabelecer limites. É onde o respeito é perseverado. A moderação traz uma vida longa, feliz e nos capacita para exigir mudanças, sim, mas não imediatas. Algumas vão acontecer naturalmente e a gente precisa ter paciência, até porque a paciência é a arma que desmascara o engano. Outra coisa, tratável. O casamento é uma ferramenta divina para afiar as pessoas, até para trabalhar na obra. O casamento é o primeiro ministério. Vamos ser sinceros, irmãos. O casamento é o primeiro ministério. É lá teu lugar de renúncia, de açoite, mas também de prazeres. Sabe, o casamento é um lugar para te tornar mais tolerante a algumas coisas. Você precisa entender que Deus quer te tocar e você precisa ser aberto a mudanças. Deixa eu contar uma coisa para você. A minha esposa, se eu deixar e eu entrar de olhos fechados dentro de casa, eu bato em alguma coisa. Toda semana ela muda as coisas de lugar. Mulher é assim. Se eu começar a me meter naquilo que ela está fazendo, eu vou arrumar uma confusão. Deixa ela mudar a hora que quer. A gente precisa entender que tem horas que a gente precisa ser um pouco mais tratável, flexível. Às vezes a esposa fala uma coisa, o marido fala, o pastor fala uma coisa que a gente não quer ouvir. Mas se a gente tiver sabedoria e falar: não, Senhor, será que eu preciso disso? Será que eu estou precisando de cura mesmo? Será? Eu me lembro uma vez que o meu pastor me deu uma palavra muito dura, eu chorei tudo. E ele ainda estava vivo, ele faleceu lá no Monte Sinai. E eu cheguei na igreja, eu nunca vou me esquecer desse dia. E eu estava sentado como se fosse uma poltrona perto do palco. E eu abaixei a minha cabeça e disse: Deus, esse homem me ama mesmo, porque ele está sendo tão duro comigo. E no meio da palavra eu pedi a Deus: Deus, toca nele, para que ele me abrace, para que ele diga que me ama. E ele estava pregando e de repente ele parou assim, olhou para mim, voltou, olhou para mim, ele se tocou. Deus fez algo com ele, porque ninguém estava falando com ele. Ele se tocou que Deus havia colocado algo. Ele foi até onde eu estava, eu me levantei e ele me abraçou e disse assim: eu te amo. E ele voltou a pregar como se nada tivesse acontecido. Mas isso mudou a minha vida. Se cada um de nós não aprendermos a sermos tratados por Deus, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você vai morrer na sua própria doença.
Se você não entender isso, alguns problemas vão tirar a clareza e a luz da sua vida. Algumas oportunidades é para tirar o nosso endurecimento espiritual, para Deus nos quebrar. Sabe, relacionamentos exigem identificação, e identificação exige a gente ser um pouquinho mais tolerante. É onde entra o verdadeiro amor. É onde a gente começa, eu me converto a minha esposa e ela se converte a mim. Eu me converto a meus filhos e eles se convertem a mim. Nós somos pessoas tratáveis pelo Senhor. A outra coisa é uma casa cheia de misericórdia e de bons frutos. O grande problema é que a gente cobra resultados e não o fruto. A gente confunde, não, meu filho está passando na faculdade, ele está fazendo isso, ele se formou, mas ele não tem o fruto do Espírito, ele não tem nenhum princípio de Deus, ele está se destruindo, ele passa a noite toda fazendo coisas abomináveis, mas você só está preocupado se ele teve algum tipo de sucesso financeiro. Onde tem misericórdia sempre haverá bons frutos. Misericórdia fala do coração de Deus pelas pessoas. Literalmente significa colocar o coração nas misérias de alguém. Misericórdia pode ser definida como não receber o mal que merecíamos, que é uma consequência da graça divina. Misericórdia é quando eu me movo, mesmo sabendo que alguém fez alguma coisa errada, mesmo que alguém não conseguiu enxergar, mas eu me movo como resgate, como suporte. De alguma forma eu vou para conduzir essa pessoa. Eu sinto que essa pessoa está sentindo. Às vezes nós somos incapazes de sentir a dor do outro. Olha, eu vou te falar uma coisa, para você ser misericordioso, você precisa abrir mão de alguns conceitos. É como a gente escuta na parábola do bom samaritano. Alguns eram religiosos demais para se importar com o outro. Às vezes você está aí vivendo, por isso que eu acho lindo essa época do Brasil, que a gente voltou a ter misericórdia dos idosos, dos mais necessitados, porque estamos olhando para Deus, pedindo misericórdia de Deus, e ao mesmo tempo essa misericórdia tem nos tocado de tal forma que a gente está começando a ver a dor do outro. O perdão precisa ser um estilo de vida, esse tem que ser o meu coração. E para acontecer misericórdia, você tem que renunciar a algumas coisas. Eu olho para Jesus vendo aquela mulher que foi pega em adultério. Ele sabia a condição miserável que aquela mulher estava. Jesus vai até o encontro dela. Por que eu digo que vai até o encontro dela? Primeiro ela foi jogada até Jesus. Mas quando Jesus começa a escrever, eu não sei o que ele escreveu, mas a atmosfera mudou. Jesus vai ao encontro de uma situação de morte, ele simplesmente, uau! A atmosfera é tão fantástica que à medida que ele começa a escrever, as pedradas começam a cair. E quando ele fala, uau! A unção é tão forte que transforma em vida. Olha, interessante, Jesus nessa hora, ele foi pacífico, ele foi moderado, ele foi cheio de misericórdia. Uau! E o milagre acontece. Uma penúltima coisa, a sua casa tem que ter uma coluna chamada sem parcialidade. Não existe submissão sem missão. Não existe missão sem submissão. O marido precisa estar em contato com a visão de Deus. A mulher precisa estar em contato. Vocês precisam saber o que Deus está fazendo, porque senão daqui a pouco vira uma guerra. Quem é que está mandando?
Senão, sabe o que vai acontecer? Quando a gente começa a fazer partidarismo um com o outro, a gente começa a brigar um com o outro. Eu tenho as minhas questões, você tem a sua, eu não cedo. Por que a Bíblia diz para a gente não ter partidarismo dentro da igreja? Porque às vezes isso é o que nos separa. Nós precisamos crer que existe uma visão, uma unção, só existe um Deus. E somos filhos, e se somos filhos, temos que parar de ficar brigando pelo nosso umbigo um com o outro. É necessário que a gente ande junto. A gente precisa ter uma visão. Às vezes a sua casa, ninguém anda junto a nada, ninguém te obedece, ninguém te respeita, até porque você nunca se tornou digno de respeito. As suas atitudes são sempre atitudes inconsequentes. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando você aprende que o que é não ficar somente nos seus argumentos, às vezes algumas pessoas são impressionantes, elas são tão mandonas que elas não conseguem ver o outro. Saber respeitar a diferença é fundamental para a parceria. A única forma de você ser parceiro dos seus filhos dentro de casa é entender que eles gostam disso. Olha, como eu queria que minha filha cantasse. Ela disse que agora não é o momento, ela se sente bem, ela canta demais, ela se sente bem dançando. E eu fui conversar com ela abertamente. Ela diz: pai, vamos ser meu parceiro. Eu sonho tanto em dançar pelas nações, me ajuda a fluir. Eu posso até cantar um dia, mas eu sinto que Deus está me tocando nisso. Eu acho isso fantástico. Quando eu, mesmo querendo que ela cantasse muito, eu entendo que se ela é feliz assim, e se Deus a chamou para isso, vou investir nela, botá-la numa aula de dança muito boa, investir em roupa, investir em coisas que mude ela de uma forma sobrenatural. Sabe, os esforços precisam ser coordenados. Sabe, as nossas diferenças não podem nos afastar. Precisamos entender que somos mais fortes quando estamos juntos, apesar de sermos tão diferentes. Outro aspecto é que quando a gente começa a ter muito partidarismo, a gente começa a dividir. Sabe, a gente está dividindo demais. A gente divide a igreja, a gente divide a família. É o grupo tal, é o grupo tal. E sabe o que acontece? A gente começa a ser juiz. A gente julga todo mundo. Não, olha só, se eu não concordo com isso, é isso. Então a gente mata as pessoas dentro do nosso coração. A Bíblia diz que aquele que odiou o seu irmão em pensamento já cometeu assassinato. Existem muitas pessoas que são assassinas, mesmo dizendo que são de Deus. Um compromisso com você ser imparcial é uma das maneiras eficientes de você destruir o pecado e de evitar o pecado. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 3,7: igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não seja impedidas as vossas orações. Significa que quando eu trato a minha esposa como se eu fosse uma oral, e estou humilhando ela, até minhas orações são impedidas. Por quê? Porque eu estou tratando a minha casa de uma forma onde a minha atitude é o que prevalece. Eu digo que precisa ser justo. Se a sua mulher está com a razão, se seu filho está com a razão, ter humildade para pedir perdão e para dizer errei. Até porque quem humilha todo mundo na frente de todo mundo deveria pedir perdão na frente de todo mundo. Tem gente que faz besteira no público e quer pedir perdão no particular. E a última coisa, sem hipocrisia. Vamos ser sinceros, a hipocrisia é um dos maiores venenos no casamento e no ambiente familiar. Até porque
A hipocrisia é cobrar uma coisa sem você ser. Você cobra uma coisa que você não faz, você cobra uma coisa que você não acredita, e você vive uma máscara. Como eu passei dias aqui pregando para vocês sobre o irmão do filho pródigo, ele simplesmente esqueceu do que era misericórdia, do que era ser pacífico, do que era ser puro, e simplesmente disse: não, é teu filho, não é meu irmão. Porque na cabeça dele, ele estava dizendo assim: não, eu sou merecedor porque eu estou aqui com o Senhor. Esse é o grande problema, da gente achar que a gente é merecedor porque a gente fez alguma coisa. Você imagina cobrar algo que não se vive? Isso é uma indignação aos olhos de Deus. Não é nada que faça com que as pessoas te admirem. A pior coisa que tem é uma pessoa cheia de máscaras. É uma pessoa que dentro de casa é um satanás, de arrogância, de dureza, mas dentro da igreja, oh meus irmãos, aleluia. A grande hipocrisia é quando eu vivo de status, eu quero mostrar para os outros aquilo que eu nunca fui, nunca vou ser. Por isso que no ambiente familiar você precisa compartilhar até as suas dores. Você precisa juntar filhos, nós estamos passando por isso, porque senão você gera uma geração de pessoas que vão ter até medo de você. Se você se tornar um super-herói, mentindo para eles, os enganando, dizendo que você está sempre forte, eles vão crescer com medo de te contar que tiveram problemas. Eles vão crescer com medo de falar: pai, me ajuda, por favor, porque eu não estou conseguindo. Às vezes a gente cria um ambiente tão de super-heróis dentro de casa, que a gente ensina nossos filhos só a não errarem, eles acabam sendo conduzidos por isso. É uma religião hipócrita que não tem vida com Deus, e às vezes a gente ensina isso para os nossos filhos, a gente só não ensina eles a pensarem. Vou te dar um exemplo: seu filho chegou em casa e você pergunta como é que foi o seu estudo. Às vezes ele é bem seco, mas se você pergunta para ele como você se sentiu, faz ele pensar no que foi seu dia. Você tem que parar de discurso e partir para um abraço. Esse cego Bartimeu foi tão interessante. Eu amo essa palavra do cego Bartimeu, porque quando ele se levanta, ele larga todo o discurso para uma atitude séria. Precisamos parar com o discurso e caminhar. Então, conclusão: não clama porventura a sabedoria, e não faz o entendimento soar a sua voz no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, que ela se coloca junto à porta, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando: a vós, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos do homem. Aprendei, ó simples, a prudência, entendei, ó loucos, a sabedoria. Provérbios 8, de 1 a 5. O grande clamor de Deus, o grande apelo, o grande convite, o grande peso do coração de Deus é que não sejamos como loucos e mergulhemos em sua sabedoria, em seu amor. Tudo está preparado, a estrutura da alegria, dos finos manjares, está tudo à sua disposição. O que precisa é com que você se entregue para Deus, para trazer esses pilares que existem em Cristo para dentro da sua casa, porque Cristo é puro, Ele é pacífico, Ele é moderado, Ele é imparcial, Ele não julga segundo as coisas do homem, Ele é cheio de misericórdia, de amor, e Ele tem um amor sem hipocrisia. A sabedoria te convida em Provérbios 9, de 1 a 6. A sabedoria já edificou a casa,
já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comeis do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Eu profetizo que a sua casa seja pura nesses dias, de verdade, e que você ande em pureza do Senhor, que ela seja pacífica, que haja uma unção de paz sobre a sua casa, que seja uma casa moderada, nem falando demais, nem ficando calado demais, que a sua casa seja um lugar de tratamento divino, que você seja tratável pelo Senhor, ainda que não seja da forma com que você queira, que a sua casa seja cheia de misericórdia e de amor, que seja uma casa sem parcialidade, onde toda hora você fique arrumando algumas coisas para arrumar tumultos, e que a sua casa seja sem hipocrisia, que você tenha uma vida real com Deus. Eu queria fazer uma oração por você, Pai, que esses pilares sejam estabelecidos na nossa casa, porque são princípios teus, semelhantes a Jesus. Que a nossa casa seja firmada em Jesus, e que a gente possa ser cheio do teu Espírito Santo. Nos ajude, que essa palavra seja tão forte que destrua aqueles pilares que nós construímos, como contendas, brigas, ausência de diálogo. Destrua isso, Senhor, que a nossa casa seja uma casa mais tolerante, mas também semeada e regada com muito amor, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir que essa palavra continue no coração dos meus irmãos, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate, que o Senhor possa bater nos seus corações nessa hora, Senhor, e que eles possam ser tocados, em o nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão, a consolação seja sobre todos vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe profundamente. Graça e paz.